Obrigado. E Wilde, seja bem-vindo, você está em casa. Sua igreja também. Vamos mais uma vez uma salva de palmas para o Wilde aqui. Wilde, um abraço aqui, querido. Tá bom? Ronaldo, só me ajuda aqui com a cadeira, por favor. O Wilde está fazendo estágio já da terceira idade também aqui, ó. Não, já está lá, né? Ô, você não está, 10 anos atrás você não estava nessa. Fica à vontade aí. Bem. Obrigado, André. Eu já estou nos 60 a mais, queridos. Já eu fiz, é nóis. Você sabe que eu fiz aniversário 1º de fevereiro de 1925, 1º de fevereiro de 2024. E a minha nora que está aqui me perguntou o que eu queria de presente. Cadê a Letícia? Está ali. Eu falei para a Letícia, eu quero o cartão de idoso. E ela me deu o cartão de idoso. Eu tenho no carro, não pago estacionamento, paro em qualquer vaga. Né? Eu lembro que eu e a Toninha estávamos em Penedo, antes de eu completar 60 anos, uma cidadezinha aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente chegava no centrinho da cidade, toda a cidade é assim, né? Aquelas cidadezinhas turísticas, lotado e não tinha lugar para estacionar. Sempre tinha uma vaga de idoso vazia. Eu falei, Toninha, por que você não faz a sua carteirinha? Eu não vou fazer minha carteirinha. Eu falei, tá bom, eu vou fazer. Fiz. E está lá no vidro do meu carro. Fixei, está lá pronta, lá onde eu paro hoje com a minha carteirinha de idoso. Então já estou nos 60 a mais, André. E é o único benefício que eu encontrei até agora. Não tem mais nenhum outro até agora. É o único benefício é você poder estacionar em qualquer lugar. Então, espero ter outros. Né? Fiz 61 agora, estou caminhando aí. Mas vocês podem ver que eu já estou ministrando sentado. Isso já é um problema sério para quem já... Não é que eu tive uma trombose na sexta-feira de semana passada. No sábado eu fui para o hospital e aí foi constatado de fato uma trombose. André, isso é seu? Se for doação, já põe no bolso aqui e já levo, porque isso aqui é facinho para a gente fazer dinheiro com ele aí. E aí eu estou procurando ficar de repouso, sentado, sem me movimentar muito. Estou tomando anticoagulante, que é para o trombo se dissolver. Mas eu não tinha como desmarcar com o André. Essa foi uma data que nós negociamos, eu tinha uma viagem, aí ele me deu... Quando o convite é para você não recusar, a pessoa liga e diz assim, você pode falar lá? Posso, mas nessa data eu não posso. Então vê quando você pode. Aí complicou, né? Porque você não tem mais escolha. E assim foi a minha história com o André. Mas é um prazer estar aqui, viu? Eu, de fato, conheço o André há muitos anos, antes dele começar a namorar com a Adelaine, não é? A Adelaine, quando apareceu na igreja, a Toninha disse assim para o André, André, que moça linda, você podia namorar a Adelaine. O André não é mineiro, mas já estava namorando a Adelaine. Então a Toninha estava atrasada nessa história. Estava atrasada, eles já estavam namorando. E aí a Toninha falou assim, poxa vida, fui dar uma dica para o André, ele já estava namorando. Né? E no casamento do André, eu acho que eu celebrei um casamento, depois fui para o casamento de vocês, foi na primeira, foi um sucesso, eu nunca vi aquela igreja tão cheia, né, só nas convenções missionárias, mas no casamento dele estava lotado, estava bem cheio. E eu e o André temos sim uma história de 11 anos, né, uma história que eu brinco que hoje eu pastorei uma igreja há 10 anos, e se tem algum auxiliar aqui de pastor, entenda que auxiliar é muito bom. Eu fui auxiliar durante 11 anos, né? E 4 anos antes disso, quando então eu fui convidado junto com a Toninha para começar uma igreja, eu vim falar com o André aqui, nesse lugar. Né? E eu falei, ô André, rapaz, nós estamos aí com um plano de começar uma igreja e tal. E ele foi a primeira pessoa, depois que só estávamos eu e a Toninha, que eu falei sobre isso. Ele falou, ô cara, vai ser uma bênção, cara, pegou na minha perna, porque é o jeito dele, não mudou nada até hoje. E ele falou, não, eu te abençoo, se para você começar a igreja lá, a gente vai te abençoar. E o André fez uma coisa que pouca gente faz, e eu nunca vi. Ele me trouxe aqui nesse púlpito junto com a Toninha e disse assim, olha, o pastor Wilde vai começar uma igreja junto com a Toninha, uma igreja, naquela época nós íamos começar no centro empresarial, né? E ele disse, eu quero abençoar o pastor Wilde, e se tiver alguém aqui que queira ir com ele, pode ir. Eu acho que a gente estava com a moral baixa, ninguém quis ir com a gente, fomos só eu e a Toninha, né? E graças a Deus, ficou todo mundo aqui, fomos só eu e a Toninha, e começamos lá uma igreja, e tem sido uma grande bênção. A igreja vai fazer agora 10 anos, em agosto, 10 anos, é uma igreja que tem caminhado, tem um trabalho com família também muito bom, tem um trabalho missionário muito bom, e Deus tem nos abençoado naquele lugar, tem sido um lugar que nós temos visto milagres do Senhor. Né? E eu e o André faremos agora, este ano, 20 anos de consagração pastoral, porque fomos consagrados em 2005, então faz 20 anos, faça uma festa para o André, 20 anos de consagração pastoral. Amém, queridos? Vamos orar.
Depois eu quero apresentar a Toninha, que já foi apresentada, e falar um pouco da minha família. Deus, nós te louvamos nessa noite, Pai. Eu te agradeço porque estar aqui com esses amados para falar sobre família, sobre casamento, sobre relacionamento conjugal, é algo que alegra o meu coração, o coração da Toninha, e sei que alegra o teu coração também. O Senhor nos deu na tua palavra todas as ferramentas que nós precisamos. Lá está contido, Deus, tudo aquilo que precisamos para viver um casamento abençoado, para viver um casamento lindo, para ter uma família abençoada, e muitas vezes não o fazemos porque desconhecemos ou porque não paramos para estudar ou aprender a respeito disso. Por isso, abra o nosso entendimento nessa noite, Pai. Que toda barreira, toda dificuldade, toda preocupação caia por terra, mas que nós possamos estar atentos a aprender do Senhor. É assim que eu oro, te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu e a Toninha estamos casados, queridos, há 38 anos, vamos fazer 39 agora. Conhecemos e namoramos durante 2 anos e casamos, então é 40 anos. Eu vou dizer para vocês que eu sou um santo. 40 anos de casado não é fácil, né? 40 anos de casado é bastante tempo, mas um casamento que eu posso afirmar para vocês, muito abençoado, né? Esse jovem entrou aqui dizendo, caso de novo com ela, eu também caso de novo com a Toninha, ela sabe disso, sem nenhum problema. É a pessoa que Deus me deu de presente nesses 40 anos. Tem sido um privilégio caminhar com a Toninha. Depois eu vou dizer para vocês em que fase do casamento nós estamos, mas tem sido um privilégio para nós. Temos os 2 filhos, o Jonathan, que está aqui, noivo da Letícia, casa esse ano, está num impasse danado, não sabe se vai, se fica, ele não sabe o que fazer da vida até agora. O mais importante, vai casar, não é? Viu, Letícia? Ele vai casar e aí depois vocês decidam o que vão fazer a partir daí. Eu tenho o Daniel, que está na Igreja Batista Reformada, em São Bernardo, está servindo lá na igreja. Ele e a Júlia, casou o ano passado. Então, estamos numa fase já, eu e a Toninha, só nós 2, os filhos casados, noivos e seguindo a sua história. Portanto, somos pastores aqui em Santo André, servimos aqui em Santo André e amamos essa igreja. Então, esse é um pouquinho da nossa história. Tá bom, queridos? O André pediu que eu falasse sobre perseverança nas diferentes estações do casamento, não é? E, de fato, eu usei as estações do ano. Não sei, eu não li este livro, eu até quero ler depois, mas usei as estações do ano porque eu entendi que era uma boa metáfora para nós falarmos sobre casamento, né? A primavera, a fase de que tudo é florido, tudo é bonito, tudo é, não é, aquele aspecto que você olha e você sabe claramente quando começa a primavera, não é? Depois você tem aí o outono, você tem o verão, não é? Uma fase mais quente, uma fase mais que a gente não quer se aproximar tanto, quer ficar ali talvez um pouco mais distante. Você vem depois do outono, cai as flores, começa toda aquela beleza, né, que volta, as árvores que voltam a ter uma outra tonalidade. Depois você tem o inverno, que é o que nós estamos entrando agora, já estamos no inverno, é um período mais frio, mas mais aconchegante, que é gostosinho para você dormir, para você comer. A gente quer ficar mais perto, no verão você não quer muita proximidade. Então eu, de fato, usei as estações do ano para nós pensarmos no casamento, em que estação estamos, como estamos vivendo, e como o André disse, passar por cada uma delas, não é, na dependência do Senhor, passar por cada uma delas entendendo a beleza dessa estação que Deus nos deu. Não é? Então essa é a ideia. O que eu quero tratar com vocês hoje, nessa 1 hora que eu tenho, é entender essas estações, aonde estamos e para onde estamos caminhando. O casamento é isso, e é assim que nós precisamos pensar. Pensar no cenário atual, né? Quando falar hoje, nos dias de hoje, em perseverança, parece um negócio meio complicado, né? Você fala, olha, seja perseverante. Eu trabalho há muitos anos com família. Ao contrário do que se fala aí, nós falamos de perseverança. Mas o que este mundo está dizendo é, não seja perseverante, se não é legal, muda, troca, você é jovem, você pode começar de novo, você merece uma pessoa melhor, tanto para o homem quanto para a mulher, o que a gente mais vê por aí. Porque nós vivemos, de fato, uma geração descartável. Hoje as coisas são muito rápidas, nós queremos resultados muito rápidos, nós não queremos investir muito tempo naquilo que vamos fazer. Não é? O IBGE mostra em 2023 uma média de 420 mil registros de divórcios no Brasil. Olha só que coisa impressionante. Em 2023, nós tivemos 420 mil registros de divórcios no Brasil. E divorciar ficou uma coisa fácil. Se você não tem filhos, vai no cartório e meia hora você sai de lá divorciado. Se tiver filhos,
Adultos, a mesma coisa, não é? A coisa foi muito facilitada para que as pessoas não perseverem mais, ou seja, não há... hoje a sociedade mostra que você não precisa mais perseverar. Uma psicóloga fez uma pesquisa recente e mostrou que nos primeiros 5 anos é onde acontece a grande maioria dos divórcios, primeiros 5 anos. Eu estava pensando nisso. Por que nos primeiros 5 anos? Porque nós somos uma geração que queremos tudo de forma imediata, não é? Eu não sei se você gosta de fazer compras, eu gosto de fazer compras, e eu compro no Mercado Livre. Para mim, a melhor loja da terra é Mercado Livre. Tudo que você pode imaginar, eu compro no Mercado Livre. O pessoal me manda, pastor, eu vou no Mercado Livre. Se não tiver no Mercado Livre, muito contrariado, eu compro em outro lugar. Mas a minha loja principal é o Mercado Livre. Mas por que o Mercado Livre? Porque nós somos imediatistas. Quem é que entrega no mesmo dia? Se você quiser, no sábado à noite, sair com um tênis novo, se você comprar ele sábado cedinho, ele chega na tua casa antes de você sair à noite, você sai com um tênis novo. Mercado Livre te entrega com toda facilidade. Não é? Se você não gostar, você faz o quê? Você devolve, não precisa nem dar muita explicação. Eu acabei de comprar um pijama para a Toninha, não ficou legal, entrei lá, devolução. Já te gera um código, você vai na loja, entrega, acreditam na tua conta, isso é coisa, gente, isso é maravilhoso. Só que nós estamos olhando para os relacionamentos e agindo da mesma forma, ou seja, nós não queremos investir nada e queremos simplesmente que o resultado ocorra o mais breve possível. Então, quando olhamos para o nosso, quando olhamos para a sociedade hoje, não só aqui no Brasil, mas em qualquer parte do mundo, há toda um trabalhar para que as coisas sejam rápidas. E no casamento não é assim, na família não é assim, no relacionamento não é assim. Mas nós compramos essa ideia e nós queremos viver desta forma. Não é? Uma pesquisa muito interessante, realizada pela Faculdade de Harvard, mostra que os relacionamentos, não é? Você chega bem na velhice, você chega bem, talvez na terceira idade, não é? Se você teve um bom relacionamento nas outras fases da sua vida. Não é? Ou seja, você planta para colher. Não dá para colher nada que você não plantou, que você não trabalhou para isso. Então, hoje, quando olhamos para o panorama, quando olhamos hoje para a situação do mundo, as coisas são muito rápidas. Não é? E o que é perseverança, que é o tema do meu bate-papo com vocês hoje? Perseverar é mais que resistir. Às vezes nós pensamos em perseverança só como algo que você... Não, eu vou resistir. Não, é muito mais do que resistir. É continuar investindo mesmo quando não se vê resultados imediatos. Ou seja, é continuar investindo mesmo quando você não compra no Mercado Livre. É continuar investindo. Você não espere resultados rápidos de algo que você precisa de tempo, de algo que você precisa trabalhar para isso. É seguir em frente, não porque está fácil, mas porque vale a pena. Queridos, casamento... Pode ser. Casamento vale a pena. E vale muito a pena. Portanto, obrigado, André. Se você precisar de uma igreja, a minha está lá. A gente pode fazer uma parceria. Né? Nós já somos parceiros há tantos anos. A Decanta, você está lá junto comigo. Nós já trabalhamos juntos. Já sabe que dá certo, porque já vivemos 11 anos. Né? 11 anos, então é um tempo bom. Então, queridos, quando você olha para a ideia de perseverar, que é o que nós vamos pensar aqui essa noite, é isso, perseverar é muito mais do que resistir. Você não está resistindo, você está investindo em algo que você sabe que vale a pena. Não é? No casamento, perseverar significa amar quando está difícil de amar. Quem aqui nunca amou no momento que está difícil? Ou você que está aqui no início do teu casamento, ou já está vivendo aí como eu, talvez no inverno, não é? Você acha que foi sempre fácil amar? Não é fácil amar. Eu e a Toninha estamos agora numa fase que estamos dois sessentões cuidando um do outro em casa. Hoje eu falei para ela, você está muito brava comigo, você está muito violenta aí com algumas coisas, né? Acabei de secar a pia, você deixou molhada, não é? Então assim, eu falo, poxa vida, não é? Então, mas é isso, amar significa você continuar amando porque vale a pena, você escolheu amar essa pessoa, porque não é todo momento que você está amando com não é aquela paixão, aquela coisa, não. É recomeçar quando o coração está ferido. Nós temos visto muito isso. Eu talvez nunca tenha visto tanto adultério no nosso meio, não quero nem falar de pesquisas aí, não é, desse mundão afora, porque isso já virou algo muito corriqueiro, mas eu nunca
eu nunca vi tanto adultério quanto eu estou vendo nesses últimos anos. Eu trabalho com aconselhamento, eu faço em média no meu gabinete por ano 200 atendimentos por ano, é bastante. Ou seja, eu ouço pessoas o ano inteiro no meu gabinete e eu tenho visto coisas assustadoras. Então, perseverar é você estar disposto a recomeçar mesmo quando o coração está ferido, porque o que o Senhor nos diz? Não é? Acontece a separação pela dureza do coração, não é por causa do adultério ou de um outro problema qualquer, porque o coração endurece. E perseverar, então, é mesmo numa situação como essa, você continuar seguindo firme. É cuidar mesmo quando você está cansado. É cuidar quando o cansaço bate. É cuidar quando as coisas não estão boas. É permanecer mesmo quando o sentimento diminui. Nós vamos ver as fases do casamento. Nem sempre o teu sentimento, aquele sentimento, não, mas você persevera. Você escolheu viver com aquela pessoa, você escolheu trilhar com aquela pessoa uma caminhada como um casal, como uma família, ou seja, a escolha foi tua. Quando eu atendo um casal, depois de buscar algumas informações sobre eles, nós já estamos ali no meio da nossa conversa, eu pergunto para ele assim, por que você casou? Aí a pessoa toma um choque. Então, se eu pudesse perguntar para... Desculpa, se eu pudesse perguntar para você, Magda. E o teu esposo? Carlos. Por que você casou com o Carlos? Isso, me responda. Ele é meu melhor amigo. Ok. E por que você casou com a Magda? Também. Porque ela é sua melhor amiga. É, uma pessoa que me compreende, eu compreendo ela, ou seja, existe uma convivência. Sim. Nós até combinamos antes, falamos assim, olha, nós vamos ter filho, vamos? Sim, ok, bacana, tá. Mas esse nosso relacionamento tem que ser vivo sempre juntos, porque depois a gente entra nessa fase que nós estamos. Isso. Certo? Legal. Isso. Legal. Tá? Ok. Então, nós continuamos. Então, agora está sendo, não sei qual que é a estação, mas está sendo maravilhoso. Porque Perfeito. Perfeito. bastante, começando a ver novamente. Perfeito. Essa é a ideia que nós temos que pensar. Veja, se eu perguntasse para cada um de vocês, por que você casou com quem está do teu lado? Talvez você engasgasse, você não tivesse uma resposta imediata, você tivesse que parar um pouco para pensar. Eu recebo respostas as mais diversas. Pastor, eu casei porque eu engravidei. Casou? Eu casei porque eu não suportava mais a casa dos meus pais. Eu casei porque eu sempre quis ter uma família. Eu casei porque eu era espancada, ou era espancado. Eu casei porque não havia uma compreensão. Eu casei porque era uma forma de mudar de vida. Ou seja, e a minha resposta é sempre essa: não importa o que te levou ao casamento, o que importa é como você vai viver este casamento a partir de então. Porque a forma que chegamos ao casamento, depois de casados, é o que menos importa. Nós temos um casamento para viver, nós temos uma família para viver. Então, quando olhamos para a sociedade hoje, ou quando você conversa com as pessoas, é muito comum. Ah, mas será que esta era a pessoa? Não, é esta pessoa que você escolheu. É esta pessoa que Deus preparou para você, não foi outra. É esta. E foi uma opção sua, foi uma escolha. Você optou por casar e, portanto, você precisa viver esse casamento com toda a intensidade, não é? Com todo respeito, com todo carinho, compreendendo um ao outro. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia do que eu quero compartilhar com vocês. Primeira estação, primavera. O André já deu aqui uma deixa bacana. Primavera, qual é a ideia da primavera? Encantamento, descobertas, os primeiros desafios. A primavera, se nós pudéssemos pensar aí, de 0 a 5 anos de casado. Tem alguém nessa fase aqui, até 5 anos de casado? Tem alguém na primavera ou a primavera aqui já passou para todo mundo? Tem mais ninguém? André, nós precisamos buscar gente nova mesmo, porque, olha, todo mundo já passou da primavera aqui. Espero que não estejam no inverno como eu estou nisso, ainda estejam aí em algumas fases. Mas a ideia da primavera é essa, ou seja, tudo parece leve, bonito, cheio de expectativa, de esperança. A primavera é um tempo de sonhar. Nós temos o Jonathan, que vai entrar na primavera daqui a pouco, então eu vou usar você, viu, Jonathan e Letícia. Durante as minhas palestras nós tínhamos um acordo que era não usá-los como exemplo quando fosse o lugar que as pessoas conheciam o Jonathan e o Daniel. Então, vou manter o meu acordo, não vou usar não, fica tranquilo. Mas essa é a ideia da primavera, ou seja, nós casamos e vivemos a primavera do casamento. Essa paixão,
essa paixão acesa, esse início de casamento, a idealização. Quem aqui, quando casou com a pessoa que está do seu lado, não viu no outro parceiro ideal? Se você olhar para quem está do teu lado, você vai dizer assim, não, pastor, agora não é mais não, mas foi, você pensou nisso. Pode ser que a fase agora seja uma fase mais complicada, mas era o parceiro ideal. Não é? Não era assim? Era o parceiro, claro que era o parceiro ideal. Você não via defeito, você não via absolutamente nada, não é, de defeito naquela pessoa. Você fala, mas cadê essa pessoa que eu casei com ela? É outra fase da vida que a gente vai pensar. Não é? Aquele afeto abundante, a ideia das declarações constantes, eu te amo o tempo todo, quer estar sempre junto, desejo intenso de agradar. Gente, se tem uma fase que nós queremos agradar, é na primavera, no início do casamento. Por que isso passa? Por que nós deixamos de ser alguém que quer agradar o outro? Esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Né? A ideia do inverno, quando olhamos lá para Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, versos 11 e 12, vai estar gravado, depois você pode acompanhar, diz assim, o inverno passou, as chuvas cessaram e se foram, apareceram flores na terra, chegou o tempo de cantar, já se ouve em nossa terra o arrulho, né, que é o canto das rolas, ou seja, esta é uma definição desse início de casamento, dessa coisa maravilhosa que é o início de casamento. Gente, e não tem coisa melhor do que início de casamento. Eu lembro, quando eu e a Toninha nos casamos, em 1987, muita gente aqui talvez nem fosse nascido ainda. Pois é, 1987, você não era nem nascido, você vê. Tudo era novo, a gente andava de ônibus, não tinha carro, a gente andava de ônibus. Quando ia visitar um amigo, a gente saía de casa, ia até o centro, do centro ia até a casa da pessoa. Se lá na casa da pessoa decidisse ir para algum lugar, a gente pegava um ônibus para algum lugar, voltava para a casa dele, voltava para o centro, do centro para casa. E a gente achava isso maravilhoso, ninguém tinha problema com essas coisas. A gente passava o domingo na casa de amigos, bastava ter um sonzinho ali no quintal tocando, um churrasquinho ali, e a gente batendo papo. Início de casamento, fase maravilhosa, uma fase que, ao meu ver, é o preparo para o que vem a partir daí. Nós muitas vezes perdemos esta fase, ou seja, esta ideia de iniciarmos o casamento. Por que casou? Porque eu decidi viver com esta pessoa e quero, não é, construir a minha vida. Quais são alguns desafios da primavera? E se não tem ninguém aqui na primavera, você depois pode orientar alguém que esteja aí precisando de ajuda. Primeiro, as idealizações irreais, ou seja, nós idealizamos coisas diferentes, ou seja, nem sempre, não é, aquilo que idealizamos é correspondido. Talvez uma das maiores dificuldades nesse início de casamento são as famílias de origem. Né? Família de origem. Família é uma bênção, gente. Mas quando casamos, nós levamos muito mais do que, né, as nossas roupas, os nossos livros, os nossos objetos. Nós levamos uma família de onde viemos. E casamento é isso. Eu venho de uma família, a Toninha vem de outra, nós nos unimos no casamento e começamos uma nova história. E nos esquecemos que tudo aquilo que eu trouxe da minha família, que a Toninha trouxe da família dela, vai nortear a forma que nós vamos viver no início do nosso relacionamento. E essa é uma dificuldade muito grande que os casais hoje não entendem e precisam trabalhar muito isso, ou seja, até onde nós vamos permitir que haja interferência da nossa família de origem, ou seja, quando olhamos para Gênesis, por isso deixará o homem, pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Deixar significa deixar geográfico. Eu saio do mesmo espaço físico. Eu passo a viver no meu novo espaço. Não é? Sair da casa dos pais, ir para o seu espaço. Não é? Deixar emocional. Nós não temos mais que tomar decisões preocupados se vamos agradar ou não a nossa família de origem. Deixar financeiro. Nós passamos a viver de acordo com a nossa realidade financeira e não mais com a realidade financeira da casa dos nossos pais. Eu aconselhei e fiz o pré-nupcial de um casal jovenzinho, que estão casados aí há 2 anos, e casaram no meio da pandemia. Vieram fazer o pré-nupcial comigo, nós começamos a caminhar juntos. Ele de uma família classe média normal, né? Não sei nem se tem normal, mas classe média, né? Gente simples, trabalhadora, né? Como nós. E ela de uma família abastarda, né? Uma família de donos de postos de gasolina, gente com muita grana. E eu comecei a trabalhar com eles esta fase que eles iam viver do casamento, porque, afinal de contas, eles iriam casar e iam viver essa fase.
E o que eu ensinei para eles? O deixar, que Gênesis deixa claro para nós aqui, é deixar o econômico da família de origem viver de acordo com a sua realidade. E eles, então, quando casaram, compraram um apartamentozinho simples, onde eles estão vivendo, tem o carrinho deles normal, que o salário deles pode comprar, porque qual é a realidade deles? Viver de acordo com o que o financeiro deles pode gerar, e não com o financeiro da família de origem. A família de origem dela tem muita grana, eles decidiram fazer cruzeiros, e eu falo para eles, aproveita tudo que eles convidarem. Ah, a avó reservou um cruzeiro para a Grécia. Vai, mas qual é o problema? Aproveita que ela está pagando, não tem nenhum problema. Voltou da Grécia com a nossa realidade, de novo, padaria ali, é um bonzinho aqui, chegou. E eles têm vivido isso, numa boa, porque entenderam que o deixar significa a realidade deles e não a realidade da família de origem. Então isso é muito importante nós entendermos, ou seja, vocês estão vivendo hoje de acordo com a realidade de vocês, não mais da família de origem. E é fundamental nós vivermos isso. Também, na fase da primavera, a descoberta das diferenças. Ah, mas nós somos muito diferentes. Mas já era. O que te atraiu foram as diferenças. Você imagina 2 Andrés juntos? Daria certo? Não. 2 Delaine? Não daria certo. Não daria certo. Ou seja, o que nos atrai no outro são as diferenças. Eu e a Toninha vivemos as diferenças há 40 anos. E somos completamente diferentes. Mas o que me atraiu na Toninha foram as diferenças. Ou seja, por que ela se torna um problema no casamento? Pastor, mas o meu marido fala muito. Mas já falava, meu. Quando foi eu falar muito que te atraiu, não foi eu falar pouco. Mas meu marido é muito engraçado. Mas já era, foi o que te atraiu quando você se aproximar. Ou seja, nós podemos adequar as diferenças, mas elas não podem ser um problema. Ninguém vai mudar porque casou. Você vai adequar algumas coisas porque casou. Você passa a viver como outra pessoa e respeitar os limites dessa pessoa. Mas se a pessoa era introvertida, ela vai continuar sendo introvertida. Se ela era uma pessoa mais extrovertida, ela vai ser extrovertida. Se ela fala pouco, ela vai continuar falando pouco. Isso não vai mudar no casamento. E foi isso que nos atraiu. E é muito interessante ouvir casais dizendo assim, pastor, mas está difícil, porque, gente, nós não somos atraídos por alguém que pensa igual, que gosta das mesmas coisas, não é? Que curte as mesmas coisas. Eu e a Toninha aprendeu a gostar de vôlei porque eu gosto de vôlei. Eu hoje vou no shopping porque a Toninha ama, mas se você me perguntar se eu gosto, não. Eu gosto de ir lá tomar um café, mas hoje é caro demais, né? Café no shopping virou um artigo de luxo, coisa cara, né? Mas nós aprendemos a lidar com as diferenças um do outro. Eu escolhi viver com ela. Eu escolhi compartilhar a minha vida com ela. Então, aquilo que ela gosta, eu posso não gostar tanto, mas eu gosto, eu quero estar junto, eu quero participar, eu quero vivenciar com ela essas coisas. Falta de diálogo maduro na primavera, ou seja, você começa a viver, não é? Ainda não tem aquela maturidade para conversar sobre assuntos que são necessários, não há aquela escuta profunda, há toda uma dificuldade aí, não é? Que a gente precisa trabalhar. Então, a primavera é exatamente isso, ou seja, esse primeiro momento do casamento, que pelo menos todo mundo aqui já passou por isso, e eu espero que você tenha passado bem, não é? Então, valorize o diálogo honesto, mesmo quando isso trouxer algum desconforto, manter hábitos juntos, orar juntos, estudar juntos. Queridos, orar juntos não é vigília. Eu oro com a Toninha todos os dias. Todos os dias. Eu não saio de casa sem orar pela Toninha todos os dias. Não é meia hora de oração. Nós não temos. Quem dera nós tivéssemos esse tempo todo de ficar juntos ali fazendo um tempo. Não temos. Quando tem, você faz. Quando não tem. Mas o mais importante é você ir lá orar com ela. Não é? Ter esse tempo juntos, e é o que a gente precisa, não é? Aprender a prática do perdão desde a primeira estação do casamento, que é a primavera. Ou seja, se vocês aprenderem a viver a prática do perdão no início do casamento, isso vai nortear todo o casamento de vocês. Não é? E trabalhar nisso. Casamento é trabalhar, casamento é intencional, casamento é algo que você decide viver bem com aquela pessoa. Então a primavera encanta, mas não sustenta sozinha um casamento. Só quem planta com sabedoria na primavera é que vai poder colher no verão, que é a próxima estação que nós vamos falar daqui para frente. Ok? Até aqui? Alguma pergunta sobre a primavera? Pode falar, fica à vontade aí, vocês estão muito sérios. Se eu não souber, tem gente aqui que sabe, pode ficar tranquilo, pode perguntar. Tranquilo? Podemos ir para o verão?
Verão de 0 a 15, de 5 a 15 anos. Quem está vivendo aqui o verão do casamento? 5 a 15 anos. Olha aí. Não, desde até se perdeu. Você já está mais para a primavera, você já está mais para o inverno, meu Deus, do que 0 a 15 anos. Temos aí uma turminha interessante, 0 a 15 anos. Qual que é a ideia do verão, pensando na estação do verão, né? Intensidade, pressões, desafios, não é? Ou seja, esta fase entre 5 e 15 anos talvez seja a fase de maior pressão que nós vivemos no casamento, de maior cobrança que nós vivemos no casamento. É um tempo onde talvez o teu casamento ele represente o maior movimento na caminhada. É onde as coisas parecem que o tempo todo elas estão se movimentando. Filhos pequenos, né? Quem está no verão aqui tem filho pequeno? Qual a idade? 3 e 6. E aqui? 6 anos. Quem mais está no... 4 e 14. Já tem um adolescente e uma criança, né? Então, essa ideia de filhos pequenos. Como lidar com filhos pequenos? Eu creio que não é o casamento o maior desafio que Deus nos deu. Porque o casamento é entre duas pessoas adultas que escolhem viver e vão aprender como viver esse casamento. E nós temos um manual. Agora, educar filhos talvez seja a nossa tarefa mais difícil, porque você está formando o caráter de alguém. Você pega um ser que não tem nenhuma informação e você está formando isso. Então, esse é o desafio. E aqui eu espero que você, que já está aí, talvez, numa estação mais avançada, você possa lembrar como você trabalhou isso. Então, primeiro, educação de filhos pequenos, como lidar com isso, não é? Carreira. A carreira é algo que hoje toma um tempo muito grande da nossa caminhada, porque no momento que nós estamos vivendo na história, é necessário ainda que os dois trabalhem. Então, você tem a carreira competindo na relação familiar, isso vai gerando desgaste. Ministérios, você está numa igreja, você acaba se envolvendo nessa igreja, você quer participar do ministério dessa igreja no momento que você está vivendo esse verão da vida. As finanças sob pressão, não comprou a casa, mas vai comprar quando? Já financiou, não vai financiar? Daqui a pouco vem escola de filho, e aí as finanças são uma pressão muito grande. Não é? A própria casa para administrar, você saiu da primavera, você estava vivendo aí um momento da sua vida de tudo era belo, tudo era bonito, tudo era bacana, de repente você tem que administrar tudo isso. Pouco tempo para a relação. Não é? Quem tem filho sabe que o tempo fica pequeno para vocês, porque as crianças tomam esse tempo. Elas tomam esse tempo. Então, o que para mim é fundamental entender quando estamos vivendo o verão? Primeiro, não nos esquecemos das prioridades. Porque nós temos uma tendência a ir vivendo a vida, porque as coisas elas vão acontecendo, nós vamos vivendo. E as prioridades servem para todo mundo que está aqui, independente da estação que você está vivendo. Qual é a nossa primeira prioridade? Deus. Relacionamento pessoal com Deus. Essa é a prioridade número 1. Não é o relacionamento do casal com Deus, é o seu relacionamento pessoal com Deus. A sua segunda prioridade é a família, não os parentes, tá? O parente ficou, o homem deixou a casa de pai e mãe. Então, é a família. E na família, primeiro a esposa e o esposo e depois os filhos. Essa é uma neura para quem tem filho pequeno. E muitas vezes ela acompanha os adolescentes e jovens, porque o casal que sai da primavera, está vivendo um momento muito bonito, chega no momento de ter filhos, vem o filho, e toda a atenção é direcionada para onde? Para os filhos. E o casal se afasta, o casal se distancia, o casal se perde. Por que Deus deixa claro que a nossa prioridade precisa ser o casal para que depois sejam os filhos? Porque os filhos passam, entende? Passou na minha casa, o Jonathan não mora mais comigo, o Daniel já saiu ano passado. O Daniel com a Toninha era o companheiro do dia a dia, porque ele trabalhava de casa. Então eu saía para a igreja, o Daniel era companheiro da Toninha. O Jonathan já saiu há 3 anos, está um pouco mais fácil, porque já mora só. Mas se eu e a Toninha tivéssemos priorizado os meninos, o que sobraria hoje? Nada. Nós não teríamos um casamento mais, nós não teríamos um relacionamento. Então, o cuidado que nós temos que tomar no verão é para que a gente não jogue sobre os filhos toda a nossa expectativa. Né? Não, agora, né, eu lembro até que eu chamava a Toninha de mãe. Um dia ela falou assim, para com isso, mãe, eu não sou sua mãe. Né?
Eu sou sua mãe. Porque essa relação com os filhos começa, ai pai, ai mãe. Falou, opa, corta isso, sou tua esposa, não sou tua mãe. Né? Mas a relação com os filhos traz essas coisas, a gente tem que tomar cuidado, porque nós começamos a direcionar tudo para os filhos. Então, Deus, relacionamento com Deus, a nossa prioridade número 1, família, na família esposa, esposo, depois os filhos. Queridos, o Jonathan está ali como testemunho, ele sempre soube que ele não era a minha prioridade em relação à Toninha. E ele sempre soube que ele não era a prioridade da Toninha em relação a mim. Isso nunca o levou para um psicólogo. Primeiro que ele não tinha dinheiro, não ia mesmo em momento nenhum. Mesmo que pedisse, não ia para psicólogo. Mas não atrapalhou a vida dele. Entenda? Não tenha medo, isso é bíblico. Não tenha medo de viver esta palavra. Essa palavra. Então, os teus filhos são importantíssimos na tua vida, mas Deus te deu como herança, você vai cuidar, você vai criar, você vai ensinar, você vai orientar, e eles vão embora. E vão embora, você foi. Você não ficou, eu amo meu pai, minha mãe, não vou casar. Opa, só aparecer alguém bacana, você já não pensou duas vezes, não foi assim? Pensou duas vezes. Então, Deus, família. Depois, trabalho, aí vem a carreira, por isso que a gente tem que tomar cuidado. A carreira exige muito hoje, e eu tenho atendido muitas famílias com problemas sérios por causa da carreira. O trabalho gera o sustento para a minha família, entende isso? O trabalho gera o sustento, o trabalho não pode tomar o lugar da minha família. Pastor, mas eu estou vivendo um momento que é complicado. Ok, eu entendo que você pode estar vivendo um momento complicado. Converse sobre isso, aí entra o diálogo. Mas tem que ter prazo. Se a tua carreira está tomando um tempo que é da família, teu casamento não vai se manter. Não há como sustentar um casamento onde a carreira é mais importante do que a família. E isso fica claro. Isso fica claro na sua caminhada. Isso fica claro no seu dia a dia. Entende isso? Então, Deus, família, depois a tua carreira. Sabe quando a tua família percebe que a tua carreira não é mais importante do que ela? Por exemplo, se eu estou lá na igreja fazendo qualquer coisa, estou atendendo uma família, toco o telefone, eu só atendo se 3 pessoas estiverem me ligando, o Jonathan, o Daniel ou a Toninha. E eu atendo. No meio do aconselhamento, eu falo, só um minutinho, por favor, pego o telefone. E da forma que eu falo com eles, eles já sabem que eu estou atendendo. Eu atendo, ele fala, se é o Jonathan, ele é o que mais, ele fala assim, está atendendo, né, pai? Eu falo, estou, filho, é urgente? Ele fala, não, você pode me ligar depois? Posso. O que eu disse para ele? Você é mais importante do que o meu atendimento, porque você é o meu filho. Se for qualquer outra pessoa que não seja Toninho, o Jonathan ou o Daniel, eu não atendo, porque eu estou trabalhando, é a minha carreira, é o meu trabalho. Mas quando eles ligam, eles são prioridade à minha família. Então, eu mostro para a minha família que a prioridade são eles na prática, não é falando. Eu preciso agir desta forma. Né? 4º lugar nas prioridades é a igreja, este lugar. Não há lugar melhor para você servir a Deus com a sua família, para você aprender, para você crescer do que a igreja, é o melhor lugar. Mas a igreja não pode tomar o lugar do teu trabalho, da tua família, da tua relação com Deus. As coisas precisam estar ajustadas para que elas funcionem bem. Você precisa servir aqui? Claro que precisa. Eu espero que o André tenha aqui um corpo de voluntários grande, porque a igreja precisa disso, nós precisamos de voluntários. A igreja não é tocada pelo pastor, é tocada pelas pessoas que estão junto com o pastor. Lá na nossa igreja, eu digo para o pessoal o seguinte, eu não preciso de tapa nas costas, eu não preciso de elogios, eu preciso de gente que queira trabalhar comigo. Não adianta você falar assim, pastor, que bênção, mas você não está comigo no projeto, você não está andando comigo, você não veste a camisa. Eu preciso de gente que queira ganhar o mundo, eu preciso de gente que queira evangelizar, eu preciso de gente que queira pensar na pessoa que está indo para o inferno, que está morrendo sem Jesus. Não é? Então, o melhor lugar para você estar é a igreja, com a sua família, servindo numa igreja. Então, pense nessas 4 prioridades, o verão traz isso muito forte e que você possa pensar nisso. Deus, primeira prioridade, 2ª, família, e na família esposa, depois filhos, depois a tua carreira, o teu trabalho, né? E depois a igreja, e 5º e 6º você pode colocar aquilo que for melhor para você. Então, tome cuidado para você, no verão, não investir demais nas tarefas e deixar a família de lado ou se afastar. Provérbios 24, capítulo 24, versos 3 e 4, diz assim, com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida.
Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é preciso e agradável. Ou seja, com sabedoria é que você vai consolidar a sua família. Construir, queridos, não é automático. Casamento não é algo automático, entenda isso. Casamento é investimento. O nosso problema é que nós investimos em tudo, menos no casamento. Investimos na carreira, investimos às vezes nos filhos, né, em cursos e num monte de coisa que nós achamos para os nossos filhos fazerem, mas nós não investimos no nosso casamento. Casamento é algo que precisa de intencionalidade, nós precisamos agir de forma intencional. Intencional, você precisa agir com o seu cônjuge de forma intencional. Você precisa acordar todo dia e dizer assim, como é que eu vou fazer a minha esposa mais feliz hoje? Como é que eu vou fazer o meu esposo mais feliz? Isso é intenção. Você precisa ter a intenção de fazer isso. Não vai acontecer. Você vai acordar ali no dia, acordou amanhã, as coisas não vão acontecer se você não tiver intencionalidade para que elas aconteçam. Então, você precisa estar atento a isso. Desafios, cuidado para não ter uma agenda cheia e perder a conexão um com o outro. Cuidado para que você não tenha aí no verão um desgaste emocional e físico tão grande que vocês se afastem, né? Cuidado para não haver um distanciamento afetivo. É muito comum no verão os casais se afastarem, né? Ah, mas os filhos, ah, mas é isso, ah, mas aquilo, e vão se afastando, né? Talvez seja uma das fases mais sensíveis dentro do casamento é o verão, né? Porque as pessoas ficam muito distantes e aí vão aparecendo outras coisas e tomando lugar, né? Então, cuidado com as comparações. Passou a primavera, aí a gente começa a fazer comparação com outros casais. Ah, mas a vida do André e da Elaine que é maravilhosa. Eu queria ser um casamento igual esse. Vai viver com eles um tempo para ver, né? Pede passar umas férias lá na casa da Elaine para conhecer um pouco mais. Gente, todos nós vivemos lutas. Então, o casamento do outro não é melhor do que o seu. O casamento que Deus te deu é esse. O cônjuge que Deus te deu é esse. O investimento é aí, é nesta casa que você precisa priorizar. Priorize o casamento, né? Mesmo com os filhos, faça e viva as prioridades. Agende tempo juntos, né? Vocês estão aí no verão, passem tempo juntos. O segredo do casamento é passar tempo juntos. Quando nós perdemos o prazer de estarmos juntos, né? Aí nós temos dificuldade. A pandemia mostrou isso. Eu aconselhei muita gente na pandemia que dizia assim, pastor, não sei o que fazer. Porque eu saía para trabalhar, minha mulher saía para trabalhar, deixava os filhos na creche, a gente voltava à noite, comia ali todo mundo rapidinho, porque estava todo mundo dormindo, no outro dia a mesma coisa, né? E agora não, agora é todo mundo dentro de casa, acorda todo mundo aqui, o que a gente faz dentro de casa, todo mundo junto? Porque nós não fomos preparados para isso, nós precisamos voltar a ter prazer em estar juntos, em passar tempo juntos, em curtir isso juntos, não é? E não deixar de orar juntos, como eu disse, tenha um tempo de oração juntos. Tranquilo? Alguma dúvida sobre o verão? Não? Tranquilo? Vamos para o próximo? Vamos para o outono, 15 a 25 anos. Tem gente que não levanta a mão em hora nenhuma. Você está aqui comigo ou está aí, né? A D agora é aí. 15, quantos anos, D? 17 anos de casado. Quem mais? Levanta a mão aí. Quantos anos? Quantos anos aqui, Marcos? 23 anos. Quem mais? Quem tem mais de 23 aí? Quantos? 24 anos aqui. 24 anos. Oh, namoraram muito tempo, pelo amor de Deus. E 6 anos de namoro, isso é enrolação, hein? 6 anos, tem que ficar esperando, né? Depende do tempo. Se for muito, é melhor você não falar, porque vai dar vergonha. Se for muito tempo, 6 anos. É muito tempo para namorar, né, gente? 6 anos. Enrolou, não enrolou? Enrolou. Se não desse uma dura nele, não casava, não. Estava até hoje namorando. Aí, ó. Legal. Então, a grande maioria aqui está nessa fase, então, do outono. Vamos entender, então, essa fase aí, uma fase entre 15 e 25 anos. Eu vi que o André vai fazer você vai fazer bodas, viu, André? Você vai ter bodas aqui para fazer. Tem gente chegando aos 25 anos aí. Você sabe que lá na igreja o pessoal pede para orar, né? Ai, pastor, eu estou fazendo aniversário de casamento e eu não oro no culto. Lá a regra é 50 anos, eu paro o culto e oro por você. Menos de 50 anos, não. É verdade. Eu tive agora o Mário e a Vera. Mário e a Verinha estão lá comigo, fizeram 51 agora. E eu parei o culto e orei por eles, porque 50 anos você precisa parar tudo e orar e agradecer a Deus. É um modelo, gente, é um testemunho lindo para todos nós.
E aí, naquele momento, Deus me deu uma direção. Estabeleça agora, para você não ter problema. Eu falei, a partir de agora, eu só paro o culto para orar se você fizer 50 anos. Fora isso, a gente ora ali no cantinho, não tem problema, né? Pode orar. Mas a oração hoje é com todo mundo. Mas 50 anos é algo maravilhoso, né? Então, é o que a gente faz lá. Então, outono. O que vem o outono? Perdas. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Adaptações. Né? No outono também vem as belezas do recomeço. Quantos de nós recomeçamos no outono? Né? Isso é muito legal. Essas são as características. No casamento é uma fase de transição, é uma fase de ajuste, é uma fase de maturidade emocional. Não é? A maioria das pessoas estão nessa fase de 24, 25, 22, 20 anos de casado, vocês estão maduros emocionalmente. Não dá mais para lidar com algumas coisas que a gente lidava no passado. Né? Não cabe mais isso. Os filhos cresceram. Quem tem filhos aí próximos a sair de casa? Deixa eu ver. Tem alguém com filhos assim? Não? Ah, você é a Letícia, vai sair, já está saindo. Falta pouco tempo. Meire, já também, né? 24 anos. Já saiu? Está para sair? Você quer que eu te fale como é que foi na minha casa? Quantos anos tinha que sair de casa, Jonathan? 25. A minha regra é 25 casa ou cai fora. Tem essa. Saiu com 30. Fui paciente com ele. Aí o Daniel entrou nessa, saiu com 29, né? Já que o Jonathan era com 30, saiu com 29. Mas eu estabeleci mesmo, não era brincadeira. Eu dizia para ele o seguinte: não quero filho aqui na minha casa e da Toninha, nossa casa. Filho adulto, querendo viver a sua vida, atrapalhando a gente. Não é? Porque ele quer viver a vida dele, eu quero viver a minha. Não é? Mas de quem é a casa? É dos pais, não é dos filhos. Não é? Então é interessante estabelecer um prazo. E não tem problema não estabelecer prazo, viu? Estabeleça. Você vai ter filho com 40 anos vivendo dentro de casa, e quer roupa lavada, E quando o Jonathan saiu, foi legal. O que a Toninha disse? A partir de hoje, não precisa me trazer roupa, nada. É assim, vai embora e toque a sua vida. E tá aí, tá pronto para casar, tá tudo certinho, já paga as contas, graças a Deus. Então os filhos cresceram. Então todos vocês que estão vivendo o outono é isso, né? Você tem essa, não é? Você muitas vezes tem algumas frustrações que nós trazemos, tem que ser muito, a gente tem que tomar cuidado com isso, ou seja, você traz frustrações talvez daquilo que você não realizou. Entenda, o André disse isso aqui, nós precisamos viver cada estação, não é? Segundo a vontade do Senhor, entendendo que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Se você não conseguiu realizar a estação anterior, você não tem que ficar frustrado com isso. Mas você pode buscar alternativas para que isso se realize. Né? Eu lembro que eu fui fazer faculdade já depois de casado, né, Toninha? Tivemos muita dificuldade porque juntou faculdade com filho, nesta fase aqui. E eu tive que, em algum momento, entender o que era melhor para a nossa família. E parei a faculdade naquele momento. Né? Depois fui fazer faculdade teológica, depois de já com os filhos um pouco maior. Ou seja, o casamento é isso. Nem sempre você vai conseguir realizar todas as coisas naquele momento que você gostaria. Não quer dizer que você não vai realizar, ou seja, nós não podemos viver frustrados com isso. É entender que Deus tem um tempo para nós, não é? E para cada momento que nós estamos vivendo, então, da nossa vida. Conquistas que nós ainda precisamos fazer neste período da vida, não é? Então, Isaías, no capítulo 43, versos 18 e 19, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Não vivam no passado. Nós vivemos muitas vezes no passado e nos esquecemos que nós estamos vivendo um momento bonito da vida. Mas o passado era bacana. Passou, gente, acabou. Mas aqui no ABC, a época da Volks era legal. Passou, Volks, passou isso. É outra época que nós estamos vivendo. Na nossa caminhada é a mesma coisa. Ou seja, nós vamos entender que cada momento da nossa vida nós temos que viver com intensidade. Qual é os desafios que nós vivemos no outono que vocês estão vivendo? Primeiro, essa sensação de vazio, filhos crescidos, não é? Filhos crescidos. Os filhos cresceram, ou estão vivendo ainda com você, ou já estão numa adolescência, entrando numa juventude. Este é um momento diferente da vida de vocês. Eu tenho dito lá na nossa igreja que, para quem tem filho aqui na fase de 14, 15, 16, 17, aqui ó, tem uma turminha, não é? Que eu digo lá na igreja sempre: não há hóspedes vivendo em casa. Não há hóspede.
O que significa que não há hóspede? Nós temos que tomar cuidado, porque nós vamos criando filhos e nós achamos que nós temos que continuar tratando os nossos filhos. Primeiro eles nos veem, não é? Em alguns momentos, é um filho, quando eu digo não há hóspede, significa que em casa tem tarefa. Tarefa para todo mundo. Não importa se tem 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, enquanto viver dentro de casa, tem tarefa, tem regras, tem prestação de contas, não é? E nós, muitas vezes, vivemos a adolescência dos nossos filhos, que é uma fase bonita. Tem pai que fala, pastor, bonita para eles, mas é ruim para a gente. Não, é uma fase bonita, é uma fase de descoberta. O problema é que nós, pais, não entendemos essa fase dos nossos filhos, não é? Então, nós ensinamos lá para o Jonathan e o Daniel, desde cedo, a pegar ônibus. Foi isso ou não, Jonathan? Pegar ônibus. Por que eu ensinei para eles que eles tinham que pegar ônibus? Porque o carro era meu e da Toninha. Era deles. Eu não tinha obrigação de levá-los e buscar onde eles quisessem. Entende? Pastor, mas isso é rude. Não, não é rude, é prepará-los para a vida. Porque senão eu passo toda a fase do outono da minha vida e da Toninha levando o filho para um lugar, buscando, trazendo, levando. Você vira empregado. Motorista, vira motorista. Ou seja, e nós não ensinamos os nossos filhos a se virarem, a ter iniciativa, a fazer. Pastor, mas é perigoso. Gente, eu sei que é perigoso. Não estou falando que você vai largar o teu filho e a tua filha aí. Não, mas algumas coisas você precisa ajudá-los e ensiná-los nesse sentido. Outra coisa, dentro de casa, nessa fase do outono, quarto de filho, no quarto do meu filho e da minha filha ninguém entra. Opa, que história é essa? Ninguém entra. Tem até uma placa lá, né? Stop, não entre, coisa de americano. Isso é besteira. Quarto do teu filho e da tua filha, você entra sim. Tem que ter organização, tem que estar limpo, tem que arrumar a cama, tem que lavar louça, tem que ajudar em casa, tem que ter tarefa. Nós estamos criando filhos hoje como verdadeiros reizinhos, não é? Rainhazinha, ou seja, não pode fazer nada, pode. Tem que aprender, é neste momento que começa a aprender as coisas para a vida, não é depois. Então, quando eu digo não há hóspede, significa que na sua casa precisa ter organização, disciplina, tarefa. Não é? Tarefa. Se você criar um filho hoje de 15, 16 anos, que ele não aprende a fazer nada, ele vai para o casamento dessa forma. Ou seja, ele vai para o casamento, ele não sabe lavar uma louça, ele não sabe tirar um lixo, ele não sabe fazer absolutamente nada, porque você não preparou o seu filho para isso. Ou seja, ensine os teus filhos a viver a vida. Portanto, esta é uma fase que vocês precisam entender. Ou seja, cuidado, porque na fase da que vocês podem estar vivendo aí do outono, houve um distanciamento que veio lá do encantamento da primavera. O verão com filhos pequenos distancia, chega no outono, estão distantes um do outro. Tome muito cuidado com esse distanciamento. Né? Perderam, muitas vezes, os propósitos em comum. É muito comum, nesta fase, os casais terem propósitos diferentes. Veja, nós não precisamos ter o mesmo propósito, nós precisamos conversar sobre eles. Nós precisamos sonhar juntos. Você pode ter um propósito nessa fase diferente do teu marido ou vice-versa. Não tem nenhum problema. Mas o mais importante é o momento. Nós podemos executar, eu vou te apoiar, eu estou contigo, eu vou me esforçar para te ajudar, para que o teu propósito seja realizado. É isso, é essa fase que vocês estão vivendo. Ou seja, é uma fase que vocês estão mais soltos, que vocês não estão mais tanto na dependência dos filhos, de cuidar dos filhos, e vocês podem estabelecer aí propósitos diferentes, ritmos diferentes. Gente, ritmos diferentes. Nós temos ritmos completamente diferentes. Eu e a Toninha temos ritmos diferentes. E com o passar do tempo, você precisa aprender a respeitar esses ritmos diferentes. Não é? Porque o tempo vai passando e você precisa ter mais... Nossa, 21h15, eu vou acelerar aqui já. Você precisa... a Toninha, você nem falou nada para mim, né? Você já me ajudou mais nesse aspecto aí, de falar assim, corta aí. Então, aprender a lidar com isso, com ritmos diferentes. Nós temos ritmos diferentes. Ou seja, o teu esposo ou a tua esposa não vai te acompanhar em tudo que você faz, da forma que você faz, não é? Do jeito que você gosta. Temos ritmos diferentes. E aí trabalhar muito essa questão de sentir culpa. Não é? Essa fase do outono é a fase que eu me sinto culpado ou culpada porque o meu filho cresceu e eu não tive tempo. Minha filha cresceu e eu não vi. Queridos, você fez o melhor que você podia fazer. Ninguém aqui negligencia as coisas ou deixa porque decidiu que não vai dar atenção. Não, a carreira tomou este espaço, não é? A situação, o dia a dia, ou seja,
Não fique pensando, ou não fique aí enchendo o teu coração de sentimentos de arrependimento, de coisa que você não pode fazer. Pense no que você vai fazer daí para frente. Você está vivendo uma nova fase na sua vida, não é? Então, reaprenda em se conhecer de novo. Eu acho que o outono é uma fase bacana que você pode voltar a viver a primavera. Olha para o outro que está aí do teu lado e queira conhecer quem é essa pessoa que está do meu lado que hoje é tão diferente. A Toninha fala para mim assim, nossa, você era mais alegre, não é? Eu falo, Toninha, eu acho que é a vida, né, que vai fazendo a gente ficar menos alegre, mas você muda com o passar do tempo. Ninguém é como era no início do casamento. Mas essa pessoa que está do teu lado, ela é uma pessoa incrível, a mesma pessoa que você se apaixonou. Então você precisa tomar a iniciativa de conhecer de novo. Deixa eu explorar um pouco mais, deixa eu entender um pouco mais sobre isso, né? Redescobrir gostos, interesses, ministérios, juntos. Eu e a Toninha gostamos muito de viajar. E eu, antigamente, viajar para mim era chegar, né? Era chegar. E para a Toninha, viajar era passear. E eu mudei ao longo da vida. Hoje, para mim, viajar em algum momento nós vamos chegar onde nós estamos indo, não tem mais pressa. Porque eu entendi que o que ela gosta era muito mais importante do que eu gosto. Ou seja, se eu saísse daqui para ir em Minas, em Belo Horizonte, eu queria chegar o quanto antes em Belo Horizonte. Hoje, a gente sai daqui para Belo Horizonte, leva 3 dias para chegar em Belo Horizonte. Não tem problema nenhum. É isso, é reaprender algumas coisas. E nós vamos vivendo o casamento muito turrão com algumas coisas. Não tem problema você dizer assim, olha, a forma que eu pensava era uma forma ruim, eu prefiro agir como você age, eu acho que da forma que você faz é muito melhor. Ou seja, você começa a entender isso. Redescobrir gostos, né? Redescobrir gostos. Redescobrir, passar tempo juntos. Praticar o perdão com cura de verdade. Olha, eu errei, me perdoa, né? Eu sou muito ranzinza, eu sou muito assim, eu sou muito apressado, eu sou muito... Mas me perdoa, me ajuda, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser uma esposa melhor. Lembra da nossa primeira prioridade? Qual é? Deus. Deus é sua primeira prioridade. Então veja, se Deus é sua primeira prioridade, você não pode querer ser o melhor marido, não é, para sua esposa porque ela merece. Não. Nem você, esposa, não queira ser a melhor esposa, não é? Nem você não queira ser o melhor marido porque um merece, o outro merece. Não. Queira ser o melhor marido e a melhor esposa porque Deus espera isso de você. Então, se a minha prioridade é Deus, a quem eu quero agradar? Deus. Então eu tenho que acordar todo dia e dizer, Senhor, eu quero ser o melhor marido que a Toninha poderia ter, porque eu sei que isso agrada o coração de Deus, foi para isso que Ele nos uniu. Quando eu fico o tempo todo tentando agradar a Toninha, fica muito complicado. Ou seja, mas se eu fizer aquilo que Deus mandou que eu fizesse, se eu for um marido segundo o que essa palavra ordena que eu seja, acabou. Ela vai ter o melhor marido que ela podia ter. Não é porque ela merece, é porque Deus é bom conosco. Então aprendam, redescubram isso, pratiquem o perdão, não tenham medo de falar, não é, sobre pesos que você vem trazendo aí ao longo da sua história. Invista na vida espiritual juntos, cresçam juntos. É muito ruim quando você vê um casal que se converteu, que veio para a igreja, e um dispara e o outro fica. Ajuda. Leiam juntos, discutam a palavra juntos, façam cursos juntos, queiram estar mais próximos, ajude um ao outro. Não adianta um chegar lá na linha de, né, na chegada lá na linha de chegada e o outro ficou para trás. Não, queiram estar juntos. Reescrevam planos. Façam planos. Vocês estão no momento aqui no outono de pensar olha, aqui nós vamos ver daqui a 10 anos, né? Daqui a 5 anos, como é que vai estar a nossa vida? Assim que os filhos saírem de casa, como é que a gente vai estar caminhando? Reescrevam esses planos para que vocês possam ter aí uma vida melhor do que a que vocês estão vivendo hoje. Não é? Então, o outono não é o fim, é uma chance que você tem de renovar as coisas para a próxima estação aí que vem pela frente. E aí, finalmente, nós chegamos no inverno. Né? Aí, chegamos, demorou, né? Demorou, mas chegou. Inverno, 25 anos ou mais. Quem está aqui com 25 anos ou mais? Rapaz, tem uma turma boa aí, ó, 25 anos ou mais.
Tem uma turma boa aí. Inverno, 25 anos a mais. Olha que lindo. O que é o inverno? Maturidade. Maturidade é uma coisa linda, gente. Sabe o que é maturidade? É quando você senta com alguém e que você fala, a pessoa te ouve. Depois a pessoa te traz uma orientação, um conselho, com sabedoria de alguém que já viveu, não é? Beleza, não é? Beleza da fidelidade, não mais a beleza física, mas a beleza de você falar assim, olha, a beleza de ser fiel um com o outro, de ter assumido um compromisso, ter mantido isso, de estar junto, de estar caminhando. É esta caminhada que todo mundo aqui está indo, é para lá que você vai. Não é? Se você não chegou lá, você vai chegar. Se Deus não te levar antes, você vai chegar lá no inverno, não é? E tem que chegar bem no inverno. Não é? O casamento representa essa fase mais madura. Eu estou vivendo com a Toninha esta fase, não é? 38 anos, nós já estamos bem no inverno, né? Bem no inverno, vivemos inclusive alguns invernos. Uma coisa interessante no inverno, que às vezes a gente fica, né, o que está acontecendo aqui, o corpo apresenta limitações, né? A saúde começa a ser um desafio. Pastor, mas coisa chata? Não, faz parte da vida, faz parte da caminhada, não é? Faz parte da nossa caminhada. Uma das coisas bonitas no inverno que eu gosto muito é que a gente acorda, um olha para o outro e fala assim, está tudo bem? Não, está tudo bem. Está respirando, está tudo bem aí? Está tudo bem. É assim, no inverno é assim, querido. Isso é maturidade. Você curte qualquer coisa hoje, não tem mais isso. Né? Acordou à noite, está tudo bem? Não, tranquilo, só vou ali beber uma água, estou voltando aí. Maturidade, essa é uma fase bonita, O tempo passa mais devagar. Para mim, hoje, o tempo passa mais devagar, porque eu já não tenho mais tanta pressa para algumas coisas. Apesar da minha vida ser uma vida agitada, corrida, mas eu valorizo coisas que eu não dava valor antes. Falo, poxa, não, vamos, né, vai mais devagar com algumas coisas. A rotina é mais tranquila, você já não está mais naquela rotina maluca, aquela agenda doida do dia a dia. Você já travou as lutas que você tinha que travar, pelo menos as grandes lutas, você já educou filho. Se você já comprou casa ou não comprou, já não compra mais. Eu estou nessa fase, não comprei, esquece, você vai morrer sem casa, não tem, não é? Mas já travou lá atrás essas batalhas. Os filhos estão aí, crescidos, indo para o casamento, você fica na expectativa de outras coisas na sua caminhada. Essa maturidade que o inverno traz para nós, ou seja, é tempo de cuidar um do outro. Queridos, é muito bacana, eu tenho vivido isso com a Toninha. Hoje nós cuidamos de fato um do outro, né? Eu olho para ela e falo assim, vamos ficar esperto, porque é só nós dois. Né? Então, um tem que cuidar do outro, tem que caminhar. Né? O amor não é mais sobre intensidade, você vive primavera, aquela coisa intensa, o verão, né? Outono, você ainda está naquela intensidade daquele... No inverno já é uma coisa mais de presença, de profundidade, você curte isso, é diferente. Vocês vão perceber isso com o passar do tempo. Mas tudo isso tem que ser trabalhado em cada estação do ano para você chegar bem, não é? Lá na frente. Você começa a olhar para a vida não mais como uma expectativa a longo prazo. Você continua olhando para a vida e vivendo cada momento como um momento especial, como uma caminhada especial, como algo que Deus está preparando para você. Salmo, eu creio nisso. Isso, com mais qualidade, É isso aí. É isso aí. Salmo 92, 12, 14 diz assim, os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Ou seja, para nós crentes, a fase do inverno é uma fase bonita, uma fase linda, que nós ainda somos produtivos. Então eu não me vejo aposentado, eu não me vejo sentado no sofá. Estou agora porque problema na perna, mas não me vejo. Eu sou uma pessoa que eu me vejo aí, produzindo, criando coisas, feliz com a vida. Eu vivo com a Toninha dessa forma, acordo todo dia bem. Eu raramente estou triste com alguma coisa, raramente alguma coisa tira minha alegria. Eu quero continuar vivendo e produzindo com 61 enquanto Deus me der perna. Então o inverno revela essa fidelidade, ou seja, você construiu uma história ao longo das estações anteriores, né? Então você percebe que o amor não é mais um sentimento, é uma decisão, é uma aliança que nós fizemos. Você fez uma aliança com alguém lá na primavera.
Ah, por que casou? Porque eu quis sair de casa. Por que casou? Porque eu engravidei. Por que casou? Porque meu pai era ruim. Por que casou? Porque eu sonhava. Essa foi a aliança que você fez com o Senhor e um com o outro lá atrás. Quando você chega no inverno, é a concretização de que isso funcionou, de que você manteve o seu relacionamento durante esse tempo. E alguns desafios para a gente que está aí no inverno, não é? Enfrentar a solidão, a ausência de filhos. E aí, queridos, para mim o papel da igreja é fantástico. Dificilmente hoje no nosso meio alguém vivendo o inverno se sente só. Dificilmente. Porque a igreja traz isso, a igreja traz essa comunhão, a igreja traz esse relacionamento, a igreja, aquilo que muitas vezes você não tem mais com os filhos, porque eles estão vivendo a vida e é natural, não dá para os filhos ficarem ali o tempo todo, não é? Mas você tem isso de outra forma, que é o que nós estamos vivendo aqui, lidar com as limitações. Então hoje você tem que lidar com as limitações, não tem mais jeito, não é algo que você fala assim, não, você lida com as limitações, que é natural. Cuidar um do outro com paciência, com ternura. Eu cuidei da Toninha semana passada. Ela está cuidando de mim essa semana. Eu acho que eu cuidei melhor dela semana passada do que ela está cuidando de mim essa semana, mas faz parte da maturidade. Faz parte da maturidade. Faz parte da maturidade. Mas é isso, é cuidar um do outro de fato. Né? Entender isso, né? Fazer não mais por fazer. Por que nós vamos fazer? Né? Qual a motivação de fazer essas coisas? Então, cultivar a gratidão pelas memórias, pela jornada, né? Não é ficar vivendo com frustrações. Você tem uma jornada, você tem uma história, você pode sentar com alguém e contar a sua história, né? Usar a maturidade para aconselhar casais, isso é tão necessário, vocês não fazem ideia. Sabe uma coisa que me deixa muito triste? Nós não valorizamos a pessoa que já tem experiência. Porque eu vejo isso muito entre os orientais. Os orientais, eles usam a experiência dos mais velhos para sofrer menos. Nós não fazemos isso. Ou seja, se você pegar aqui nessa igreja, os casais aí na fase do inverno, que podem ajudar casais mais novos, qual seria a lógica? Não precisaria o André ou a Delane falar. Alguém falar assim, vem cá, deixa eu sentar com vocês, me conta um pouco da sua história. Como é que vocês viveram tal fase assim? Como é que vocês passaram por tal experiência? Como é que vocês lidaram com uma perda? Como é que vocês lidaram com a questão financeira? Ou seja, isso é sabedoria. Isso vai poupar você que está vivendo em outras fases de sofrer. De sofrer. Nós, às vezes, não levamos em consideração o que os mais velhos estão dizendo e sofremos. Por que hoje as pessoas me consideram um bom conselheiro? Porque eu tenho história. Porque eu estou há anos sentado atrás de uma mesa de gabinete ouvindo pessoas e aconselhando pessoas. Por que a mesma coisa acontece com outras? Porque nós temos uma história. Mas isso é pouco valorizado, entendeu? Pouco, porque não precisamos eu e a Toninha só fazer isso, o André Delane. Todo mundo mais velho, crente, pode fazer isso porque tem conhecimento da palavra, tem história, tem vida e pode ser aí um excelente conselheiro para os mais jovens, né? Continuar demonstrando carinho, mesmo com gestos simples, né? Cuidado um com o outro, ajudar numa situação qualquer, né? Servir algo que gosta, sair junto, passear junto. E aceitar que as estações são como uma bênção, cada uma delas que você viveu, uma bênção, não como um peso. Eu estou vivendo agora o inverno, poxa vida, minha vida agora já está mais perto. Claro que está. Eu estou mais perto de lá do que de cá, eu sei disso, mas não significa que isso vai trazer tristeza no meu coração, não é? Quem aqui já fez 50 anos? Pode levantar a mão, não tenha medo, não. O André, você fez 50 anos, André? Rapaz. Eu falo que até os 50 é assim, né? Dos 50 para lá é assim. E é isso, porque dos 50, André, me perdoe, mas dos 50 para lá é um a menos. Até chegar nos 50 é um a mais. Dos 50 para lá, a Delane está longe disso, né, Delane? Então você está muito longe disso. Então, dos 50 para lá é um a menos. Então você não faz mais, quantos anos? Um a menos. Né? Você está com quantos anos? 52 a menos. E aí você vai contabilizando, que é a menos, é a menos. Mas é uma fase bonita que você pode viver numa boa. Então, se você está no inverno, celebre. Se você está vivendo no inverno, olhe para trás e fale, eu já venci, não é, todas as etapas da minha caminhada e hoje posso viver com um pouco mais de tranquilidade. Então, não sei se você está na primavera, se você está no verão, se você está no outono ou se você está no inverno. O importante é que você precisa viver cada uma dessas fases, né, e viver bem cada uma dessas fases. Quero só recapitular rapidinho com você para eu encerrar aqui. Perseverar é escolher
amar em todas as estações. Vou repetir isso para você, que é o tema principal que o pastor André pediu que eu trouxesse. Perseverar é escolher amar em todas as estações. Não importa em qual você esteja, você escolheu amar essa pessoa que está do teu lado. Você escolheu caminhar com ela. Você disse sim a esta pessoa na presença do Senhor. Então, você precisa lembrar da escolha que você fez. Né? Escolheu amar essa pessoa que está do teu lado em todas as situações. Primavera, encantamento, os primeiros desafios. Verão, calor das responsabilidades, a necessidade de equilíbrio. O outono, perdas e recomeços que revelam o início dessa maturidade. O inverno, beleza da fidelidade, da presença, do silêncio, da tranquilidade. É essas estações do ano que nós precisamos viver e viver bem. Romanos, no capítulo 5, versos 3 e 4, diz assim: mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Casamento, queridos, não é uma linha reta de alegrias, né? É essa jornada de estações. Primavera, né? Verão, outono e inverno. É isso que nós estamos vivendo, é isso que cada um aqui está vivendo, este é o momento. Cada uma dessas estações vai trazer presentes, mas também vai trazer desafios, como eu disse para você. Mas todas elas nós podemos viver com beleza quando nós decidimos perseverar. Eu quero que você guarde essa palavra. Decida perseverar. Decida perseverar. Com fé, com perdão, com diálogo, com amor sacrificial. O casamento é feito de amor sacrificial. Amém? Eu quero orar com vocês. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu sei que já está avançado o horário. Não? Tranquilo? Tranquilo. Quero orar. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Eu quero que você coloque isso na tua cabeça, que você escolhe amar em todas as estações. Né? E com a ajuda de Deus, você escolhe perseverar. Então escolha amar e fala: Senhor, me ajuda a perseverar, me ajuda a não desanimar, me ajuda a continuar aí vivendo o meu casamento e as estações que eu tenho para ele, que eu possa chegar ao inverno bem, tranquilo, não é? Cuidando um do outro, vivendo a beleza do casamento. Abaixa a tua cabeça, eu quero orar contigo. Senhor, obrigado. Obrigado pela vida de cada um desses casais aqui presentes. O Senhor conhece a estação que cada um deles está vivendo. Ajuda-os, Pai. Como nós falamos aqui, a florescer na primavera, a resistir bem no verão, a se renovar no outono, a permanecer fiéis também no inverno. Restaura os relacionamentos, se alguém está se sentindo aqui cansado. Deus, se alguém está vivendo um casamento frio, aquece o coração deles, Deus, mas dê a eles, cada um deles, graça para que possam viver uma aliança que glorifique o Teu nome em cada fase das suas vidas. Deus, continua cuidando do coração de cada um deles, que este tempo que nós tivemos aqui de aprendizado, e mais uma vez obrigado por isso, obrigado porque o Senhor permitiu que eles viessem aqui nessa noite, que nós tivéssemos esse tempo de refletido na nossa vida, no nosso casamento, na nossa história, e de aprendermos um pouco mais do Senhor. Continua a abençoar cada um deles, continua usando a vida do pastor André, da Delaine, da liderança dessa igreja, para ajudá-los e a motivá-los, Deus, a serem perseverantes neste casamento, nesta família que Deus os deu, e nessa união que foi patrocinada pelo Senhor, que foi abençoada pelo Senhor, que foi Deus, foi ali jurada, que foi, Deus, colocada na Tua presença, onde cada um deles disse sim, Deus, que o Senhor possa ajudá-los, Deus, nessa caminhada, que os votos feitos, Deus, lá atrás, alguns há mais de 20, 30 anos, 5 anos, 10 anos atrás, que esses votos, Deus, possam estar aí cravados em seus corações, nas suas mentes, que eles não se esqueçam desses votos que foram estabelecidos na Tua presença. Que o Senhor os ajude, Pai, na caminhada. É assim que eu oro. E te agradeço, Pai, eu e a Toninha, como casal, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, querido. Deus abençoe vocês, viu?